Olá, você que nos acompanha aqui no Poder Legislativo, sobretudo na função fiscalizatória, na nossa missão pública de levar informações e apresentar a você elementos, quando sempre é possível, de informações para que você também, como a gente, conheça sobre as questões técnicas e os órgãos e suas atribuições. Pensando nisso, hoje nós convidamos o diretor regional do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, José Paulo Nardoni, aqui no escritório regional de Bauru, que tem uma atribuição sobre 41 municípios para auditar anualmente das formas periódicas, fora os órgãos estaduais que estão sobre a alçada aqui do escritório local. Zé Paulo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Nós também somos parceiros em certa dose, porque também somos funcionários, servidores públicos. Pois não, bom dia, prazer estar aqui e à disposição dos seus questionamentos. Eu vou mesclar aqui, pensando no leitor comum, nessa nossa informação que eu digo, que a gente repita aqui, de fazer o didatismo de troca de informações. O Tribunal de Contas nós jornalistas, temos um hábito de acompanhá-los nos relatórios, aliás, que recebemos hoje automatizados no computador. Isso há algum tempo era uma ferramenta bem mais difícil, que a internet e as redes nos possibilitaram de acompanhar. As chamadas contas anuais, que têm as suas verificações nos escritórios como de Bauru, nas prefeituras, depois tem os relatórios prévios técnicos e os encaminhamentos e as tramitações. Mas tem uma série de outras ferramentas internas que são desconhecidas do público. Vou pegar uma delas. Como vocês lidam e veem essa estratégia, José Paulo, dessas chamadas verificações pontuais ou específicas de algumas temáticas que não estão no controle natural do sistema que já que funciona até do ponto de vista da questão da legislação? Na verdade, Nelson, o tribunal, na sua atuação, ele cumpre um dever constitucional. As atribuições do Tribunal de Contas estão previstas constitucionalmente e basicamente se dão no sentido de que o tribunal deva, como órgão técnico, verificar o cumprimento da legislação. Então nós chamamos de fiscalização de conformidade aquilo que o tribunal sempre fez e continua fazendo ao longo do tempo, que é verificar ano a ano qual o resultado da gestão pública, no sentido de ela atender os limites estabelecidos pela lei fiscal, se o gestor efetivamente aplicou o mínimo constitucional estabelecido para gastos com a educação, com a saúde, se ele tem regularidade nos recolhimentos dos seus encargos, pagamento de precatórios, enfim. Nós vamos avaliar a justeza, a qualidade, a legalidade da operação orçamentária, financeira e econômica e patrimonial do órgão público. Isso sempre foi e sempre será uma função primordial do tribunal. O que tem acontecido, e a sua abordagem nos oferece a possibilidade de explicar a sistemática de trabalho, é que recentemente o tribunal decidiu, dentro do seu planejamento estratégico, ampliar o seu contexto e espectro de atuação. Hoje, além de fazer isso, o tribunal tem optado, no decorrer do ano, de efetuar algumas fiscalizações ordenadas. Essa é a denominação que nós usamos. São as operações específicas em que nós definimos uma determinada área de atuação. Por exemplo, vamos verificar a merenda escolar. Então, o tribunal tem um contingente de técnicos, os nossos agentes de fiscalização, nossos fiscais, que é o segundo maior do Brasil, só perde para o TCU. E quando nós colocamos todo esse contingente na rua, todos na mesma data, numa operação sigilosa, em que nós definimos estrategicamente os diretores e os nossos orientadores, que estratégia nós vamos usar. Por exemplo, vamos visitar unidades básicas de saúde para verificar o atendimento. Vamos fiscalizar o transporte escolar, como anda o transporte escolar. Então saímos 500, 300, 400 fiscais a campo, definimos um número de municípios ou de órgãos estaduais a ser verificados e ao final desse trabalho, qual é o resultado? Nós acabamos apurando um diagnóstico contemporâneo, momentâneo, dentro de uma amostra representativa da qualidade do serviço público. Então,
o que acontece, Nelson? Hoje o tribunal, além de ver a conformidade, porque ele pode muito bem estar aplicando os 25% na educação, Perfeito. construindo uma escola onde não tem necessidade, ou gastando muito com a merenda, ou oferecendo uma merenda de má qualidade, um transporte escolar que coloque em risco as crianças. Ou seja, não basta o tribunal dizer, olha, ele está gastando dentro do limite. Mas nós queremos saber o seguinte, que serviço ele está entregando para a população? É essa a nova atuação que tem, inclusive, provocado uma apresentação maior do tribunal junto à sociedade. Ora, esta ferramenta da fiscalização ordenada, ela cria para a gente que faz com o jornalismo, mais aqueles que são formadores de opinião, aqueles que lidam com a questão da cidadania em torno do serviço público mesmo, uma ferramenta de visibilidade, de aferição de qualidade de conteúdo. Afinal de contas, você tem sistematizado uma série de dados, a gente citou aqui, por exemplo, a mais recente que a gente recebeu, o relatório com percentuais de diagnósticos em formato de pesquisa mesmo, identificando, bom, quantas prefeituras, afinal, acabam conseguindo entregar material escolar dentro da data do ano letivo. Parece óbvio, mas muitas não conseguem. Com isso, você tem a condição de aferir como está esse serviço específico. Não tenha dúvida, você cita o caso da entrega do material escolar e, por incrível que pareça, e esse é um dos resultados dessa última operação que nós fizemos, o Estado é o mais atrasado. As escolas estaduais, e aqui na nossa região eu busquei selecionar 3 escolas estaduais, dentre outras de alguns municípios, e uma de cada uma das nossas 3 diretorias de ensino, Jaú, Botucatu e Bauru. Em todas elas, 100% de resposta, nós estávamos em maio e os estudantes ainda não haviam recebido o material, porque a licitação atrasou, porque a diretoria de ensino não... Enfim, uma série de justificativas que, na verdade, trazem para a população, e é aquilo que nós estávamos nos referindo, uma qualidade de serviço muito abaixo do mínimo esperado, ou seja, já se vai quase um semestre sem que o material seja distribuído, comprado, pago. A exemplo do material escolar, aquilo que aconteceu na discussão, por exemplo, positiva da questão da merenda, do almoxarifado, é discutir com o outro órgão, isso gerou uma rede, eu estou comentando aqui do bastidor, que gerou matéria de jornalismo, a gente chama de chamada demanda positiva de jornalismo. Bom, temos um problema, nós vamos discutir o problema ou vamos discutir solução para sair dessa fonte a partir dos dados do Tribunal de Contas? Bom, em que setores é possível o Estado, então, se ele tem dificuldade de gerenciamento ou tem as suas demandas específicas, transferir diretamente para as prefeituras para fazer esse serviço? Mais um outro dado para você comentar. Como temos centenas de prefeituras, também com pouca organização técnica aprimorada dentro das dificuldades delas de se aperfeiçoarem. Não tenha dúvida. O foco do tribunal, o Tribunal de Contas fiscaliza o poder público estadual, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Nós fiscalizamos 644 municípios, aqui na região de Bauru são 41. Então, você veja, são bilhões de reais que nós avaliamos a qualidade do gasto e nós temos dentro daquilo o diagnóstico dos nossos trabalhos ano após ano que, de fato, a estrutura municipal de administração é muito, vamos dizer assim, carente de qualificação técnica. O poder público precisa qualificar melhor seus servidores, porque é da qualidade do servidor, da qualidade técnica do servidor, o melhor resultado da gestão. Vou dar um exemplo clássico. Um setor de compras, de licitação, que tem dificuldade técnica, ele pode ser a todo momento interpelado pelos licitantes com recurso. Por que você colocou, você está restringindo a participação porque você colocou determinada exigência. Quando o servidor técnico ele é qualificado, ele tem o conhecimento da legislação, ele tem o conhecimento da jurisprudência, o que o tribunal entende disso, ou seja, o edital de chamamento desse processo seletivo, desse concurso público, vai apresentar-se com menos erros e vai possibilitar uma maior agilidade na aquisição. O setor de planejamento no órgão público é fundamental. Por que atrasou a entrega do material escolar? Por que a merenda tem produto que não atende o interesse do aluno? Por que o nutricionista... Ou seja, quando nós estamos falando aqui, Nelson, de qualidade de planejamento, para evitar esses erros, a obra está parada. Por quê?
Poxa, o planejamento da obra não previu que precisava de estaca, que precisava de um serviço de sondagem geológica. Onde nasceu essa contratação com problema? No planejamento da obra feito ou no setor de engenharia, ou no setor de ensino, ou no setor de saúde da própria prefeitura. Quando nós temos esses setores mal estruturados, com servidores insuficiente qualificados ou capacitados, gera todo esse transtorno e o custo disso, quem paga é a população. Concluindo, a qualificação técnica do servidor público, especialmente na área municipal, precisa melhorar para a gente ganhar, para nós todos ganharmos um nível de eficiência aceitável. Essa relação de vetores que também a gente usa como parâmetro para discutir do ponto de vista da população, de que se esses órgãos de controle acabam desempenhando os seus papéis e a prefeitura, ou os municípios, ou os órgãos públicos de uma forma geral, no caso do Estado, dos outros entes federativos, realizam a sua lição de casa, de capacitação, de aprimoramento dessas funções, nós estamos falando, sim, ao pé da letra, de um conjunto de recursos públicos ao final, no tempo, que em muitos desses casos acabam sendo fundamentais para suprir a enorme deficiência que o poder público tem de realizar serviços. Não tenha dúvida. Destaco também a questão da tecnologia da informação. Tem situações que a inteligência artificial trabalha a nosso favor. O Tribunal de Contas hoje, dando um exemplo, nós também temos nossas dificuldades, como todo setor, nossas carências, mas nós temos caminhado muito, você estava elogiando os relatórios que nós produzimos, com gráficos, com distribuição, isso é inteligência artificial. Então nós estamos investindo em bancos de dados, porque hoje o tribunal tem acesso a tudo que o órgão público contabiliza. Então, o nosso sistema Aldesp, um banco de dados formidável, com um número e uma variedade sem tamanho de informações, e para trabalhar, para elaborar relatórios gerenciais de todos esses dados, nós precisamos de softwares, nós precisamos de comandos da inteligência artificial a nos oferecer indícios e dizer, olha, isso daqui, esse fornecedor, ele tem no CPF grau de parentesco com alguém que já foi contratado em outro lugar, ou seja, nos oferece indícios e ferramentas que nos auxiliam no nosso trabalho de fiscalizar. Então, isso é importantíssimo, qualificação técnica de servidor e apoio da TI, da tecnologia da informação. Tá. Qual que é o grau de relação do Tribunal de Contas? Em que nível você colocaria? Tem as missões constitucionais, por exemplo, do Ministério Público, que a gente comentava aqui, e para quem não sabe, toda essa demanda de relatórios, de votos, de identificação específica, de representações, de avaliações que foram feitas em âmbitos específicos de licitações, e quando tem apontamentos, eles são necessariamente remetidos ao Tribunal de Contas. O dado da Procuradoria-Geral do percentual elevado de ações civis públicas baseadas em relatórios do TCE. Sim, o Ministério Público também tem a sua função de instituição de controle externo, tanto quanto o Tribunal, com a diferença de que o Tribunal ele atua especificamente na área pública. Então, o Tribunal de Contas do Estado tem técnicos que conseguem avaliar os mais diferentes setores, as finanças, a contabilidade, a licitação, a parte jurídica. E como o Ministério Público ele atua em diferentes áreas, então ele não consegue ter o nível de especialização que o Tribunal de Contas tem. Inclusive, um dado, o Tribunal de Contas hoje conta com o Ministério Público de Contas, que é o parquet especificamente destinado a avaliar a gestão pública. Com tudo isso, e por vezes eu sou abordado em algumas situações, doutor, por que você não manda prender? Porque o Tribunal de Contas não tem essa função. O Tribunal de Contas é um órgão que fiscaliza, que auxilia no controle externo, que encaminha para o Legislativo questões da gestão e para o próprio Ministério Público processar criminalmente ou não quem tenha eventualmente infringido a lei. Nós identificamos o problema e oferecemos, como você bem colocou, ao final do julgamento, na emissão de um parecer, depois de ter dado o direito do contraditório da defesa se manifestar e nós apurarmos eventual desvio de conduta, nós encaminhamos para o Ministério Público dar início a, normalmente, uma ação civil pública que, num último encontro
num procurador-geral de justiça, à época, comentou que a grande maioria, 90%, não vou precisar o número, das ações civis públicas demandadas e oferecidas pelo Ministério Público decorrem de ações do Tribunal de Contas. Então veja a contribuição de um órgão de controle com as atribuições de outro para apurar essas ocorrências todas que nós identificamos. Zé Paulo, folha de pagamento. As prefeituras, para quem não conhece a realidade dos municípios, por exemplo, o Estado de São Paulo, na estratificação de 645 municípios, a imensa maioria, para ser redundante mesmo na apresentação, ela cria um grau tal de dependência e de utilizar o pagamento de suas contas para as receitas correntes líquidas para, como você mencionou conosco aqui, fazer uma gestão de folha de pagamento. O investimento é algo raríssimo nessas prefeituras, dada as dificuldades. O FPM acaba sendo sobrevivência em nível nacional de centenas e milhares de outros municípios nessa escala. Os prefeitos vivem sobre a escada ou a espada agora da questão da recessão econômica, dos seus limites de entrada de recursos dado a visível problema de retração na economia, mas tem uma ferramenta de controle interno que vem passando no tempo, que já é conhecida do meio e que os limites da lei estão lá. Como você vê, como gestor técnico, professor acadêmico, essa relação entre folha de pagamento e essa espada que recai sobre os prefeitos, em especial? De fato, você descreveu bem a realidade. Os fatos são esses efetivamente, ou seja, como eu te disse, eu olho para o prefeito hoje, alguém que, a princípio, gosta da localidade, quer trabalhar por ela, conhece os problemas, quer resolver os problemas, e a hora que ele assume a gestão pública, ele fala, vixe, e agora? Não tenho recurso suficiente para fazer tudo aquilo que eu havia prometido. Esse desconhecimento, essa desinformação inicial é um ponto. Então, alguém que se propõe a assumir a administração e não a conhece, você não compra, não adquire uma empresa sem saber, né, sem ter uma boa radiografia, uma boa imagem daquilo que te aguarda. Esse é um aspecto. O segundo aspecto que parece, e você colocou bem, assim, comum à grande, quase totalidade dos municípios, é a dificuldade de aumentar a arrecadação. O que acontece? O Brasil hoje conta com uma arrecadação pública em relação ao PIB de mais de 1/3, 34% hoje do PIB nacional é arrecadação pública, é receita pública, é carga tributária. É um peso muito elevado. Você imagine que de toda a receita que um país gera, 1/3 dela, um pouco mais, vai para sustentar o Estado. E que Estado que nós estamos sustentando? Não é problema de dinheiro. E que Estado nós estamos sustentando? É um Estado que nos atende? Ou você precisa contratar convênio médico, ou você precisa pagar a escola particular. Então, o Estado não está nos atendendo bem, algum problema tem. Outra situação, um terceiro ponto para depois nós concluirmos. A maioria e a esmagadora maioria dos municípios são de pequeno porte. Município de pequeno porte, vamos pensar naqueles próximos, ele não tem fonte de arrecadação própria. Ele não tem grandes empresas, ele não tem grandes geradores de recurso, ou seja, ele depende de fundos de participação dentro do Estado e da União. Ou seja, o tributo vai para a União, vai para o Estado, e aí se faz um rateio e devolve para o município. Quando a economia vai bem, ok. Quando a economia entra em crise, o município paga alto preço, porque ele não tem alternativa. Que arrecadação própria o pequeno município tem? IPTU, ISS, qual é não tem fonte de arrecadação, então ele depende inteiramente de outros entes. Quando o gestor assume esse município, ele não consegue gerar receita. Ele não consegue aumentar muito IPTU, ele não tem empresa para aumentar ou otimizar a arrecadação do ISS dele. Então, o que resta a esse gestor? É o que eu pergunto. O que resta? A única coisa que resta a ele é gerir a sua despesa. Então, ele tem que cortar gordura, ele tem que cortar na carne, senão não sobra para investir. Se você me perguntar qual o índice médio de investimento dos nossos municípios, eu vou te dizer, não passa de 3%. Muito baixo. O que ele faz com 3% da arrecadação? Aí vira aquela situação do federalismo de correr os outros níveis para conseguir recurso.
Então, aquela troca, né? Acaba fortalecendo as outras deficiências nossas orgânicas. Exatamente, exatamente. Então, o gestor público, eu te disse aqui no nosso bate-papo que antecedeu a entrevista, ele hoje, olha para o prefeito municipal, vamos dizer, ele é um gestor de folha de pagamento. Porque o órgão público é um prestador de serviço, vamos pensar no nível privado. Uma empresa prestadora de serviço, qual o maior contingente, o maior componente da sua despesa? Folha de pagamento. Então, o Estado, o poder público, não é diferente. Quando essa folha de pagamento está muito elevada, não sobra nada mais para ele fazer. Cadê o médico? Cadê o remédio? Cadê o material escolar? Cadê a merenda de qualidade? Não sobra, não sobra. Então, se ele não conseguir equacionar o rendimento do servidor, não conseguir enxugar esse quadro, não conseguir trazer a inteligência artificial para substituir um determinado número de mão de obra, na medida em que ele não equacionar os seus planos de cargos e salários, na medida em que ele não ganhar eficiência na gestão de pessoas, ele não consegue gerar recursos para investir naquilo que a sociedade demanda. Pegar um dado mais específico para a gente poder aproveitar seus conhecimentos aqui, inclusive no nível acadêmico. Previdência municipal, que é a previdência estadual ou federal, os entes que têm organismos de regimes próprios de previdência, a gente está à volta da questão das contas do país, se ela é superavitária, não é superavitária, e essa é uma conta que interessa a milhares de famílias do lado de lá. Do lado de cá, a gente tem uma dificuldade do poder público, daqueles que têm regimes próprios, cidades de porte média como a nossa, de gerenciar também um pêndulo novo nessa situação para aquele que é leigo do dia de lá. Bom, a rentabilidade dos fundos, quando vai muito bem, acabava engordando o caixa e na folha de pagamento para aproveitar o gancho ajudava o governo a cumprir a sua meta lá estabelecida em lei com a lei de responsabilidade fiscal, especificamente em gasto com o pessoal. Mas quando o fundo não ia bem, a rentabilidade dos fundos, as aplicações ia mal, o índice cai e ele acaba gerando. O tribunal mexeu nesse indicador recentemente. Sim, o tribunal, vamos dizer, né? Às vezes algum gestor chega conosco, marca uma reunião, vem falar comigo e diz: o tribunal é muito rigoroso, o tribunal está me apertando, o tribunal dificulta a minha vida. Na verdade, o que eu digo para eles, e gostaria de aproveitar a oportunidade aqui, Nelson, para deixar claro, o tribunal não cria dificuldade, o tribunal busca o cumprimento da lei. Se a lei é boa ou não, vamos avaliar nossos gestores. Na medida em que a lei estabeleceu que, para evitar que se explodisse o gasto com o pessoal, e a explosão do gasto com o pessoal, já disse aqui, reitero, inviabiliza a gestão, eu acho que isso é óbvio, não resta dúvida, não vai sobrar para outras coisas, vem a lei fiscal e coloca um limite para esse gasto. E a referência, a base de cálculo para esse limite, até quanto você pode gastar com despesa com o pessoal? Um percentual em relação ao que arrecada. Ao que arrecada para tudo? Não, ao que arrecada para custeio. É o que a gente chama de receita corrente líquida. Receitas correntes são aquelas arrecadações, e é a grande parte delas, que permite à administração gastar com o seu custeio, com a sua operacionalização. Não é para investimento. Não é um dinheiro que ele recebe para comprar máquina, para comprar veículos, para investir em capital, em obras. É para o seu custeio. A maioria dos recursos, e o Estado funciona ao contrário da nossa vida pessoal, na nossa vida privada, eu estou me alongando um pouco aqui, para tentar tornar bem clara essa situação. Na vida privada eu posso fazer o que a lei não me proibir. Desde que, como dizer, a rua é pública, eu faço o que eu puder, desde que não extrapole o direito de alguém. Na administração pública, e é uma dificuldade de muitos gestores, ele só pode fazer o que a lei autoriza. A começar do orçamento. O seu orçamento da sua vida pessoal é seu, o meu é meu. O da administração pública é definido por lei. Então daí você já pode perceber que a coisa é amarrada. Quando, nessa medida, ele só pode fazer o que a lei permite, ele não pode definir a utilização de um recurso diferente do inicial. Por exemplo, vem um recurso para construir escola, só pode usar para construir escola. Sim. Ele não pode desviar esse recurso para pagar a folha de pagamento. Vem um recurso para adquirir ambulância, é só para aquilo. É o que a gente chama de dinheiro carimbado. Voltando para o seu questionamento.
Arrecadação previdenciária. Tem dois tipos de órgão público, aquele que contribui para o INSS, regime geral, e aquele que tem um regime próprio de previdência para o servidor público. Quando é regime próprio, ele criou um ente, um instituto de previdência, uma autarquia de previdência, um fundo municipal de previdência, e a contribuição não vai para o INSS, vai para esse ente. Esse ente, em tese, a princípio, ele tem mais receita do que despesa, ou deveria ter, porque tem mais ativos, funcionários trabalhando, contribuindo para os inativos, os aposentados e capitalizar no tempo. Exatamente. Ou seja, sobra dinheiro. E ele aplica esse dinheiro, ele faz aplicações financeiras. O recurso advindo dessa aplicação, estou tentando ser didático, estou indo devagar, claro, ele entra ou não entra no cômputo da RCL. Até algum tempo o tribunal aceitava que ele compusesse a RCL, a Receita Corrente Líquida, porque a base de entendimento era esse. E algumas bases de entendimento são definidas pela STN, pela Secretaria do Tesouro Nacional. Quando a Secretaria do Tesouro Nacional atentou que esse é um recurso que não deve servir de base para a Receita Corrente Líquida, pelo simples motivo de que ele não pode ser usado para qualquer gasto, só para pagar o aposentado, só para pagar o pensionista. Ele também é tem um recurso carimbado. Específica. Exatamente. Percebeu? E antes disso, o Tribunal de Contas, os outros tribunais, ninguém percebeu isso. Então, quando a Secretaria do Tesouro Nacional baixou esse normativo, os tribunais se ajustaram a esse normativo. O Tribunal de São Paulo e os demais. Ou seja, vou voltar à minha falha, não é o tribunal que está definindo isso. É o órgão responsável pela definição das normas fiscais e financeiras no Brasil, que é a Secretaria do Tesouro. O tribunal aplicou. Aí, você recebi alguns prefeitos que têm um regime próprio. Bom, então não conta mais com a lei no cômputo não compõe mais a Receita Corrente Líquida. Baixou minha base de cálculo, a minha despesa não diminui, ou seja, a representatividade dela aumentou. Caiu eu estava com lei. 48, passei a 53, e agora? Você tem que se ajustar. Você tem que se ajustar por quê? Porque tem municípios, Nelson, que mesmo com esse ajuste, ele estava em 45, passou para 47. Ou seja, quem já vinha bem não teve problema. O problema é quem estava fronteiriço, na margem de risco. Para aproveitar a nossa discussão mais técnica aqui, para aqueles que, lógico, acompanham e gostam da gestão pública, e no caso da licença-prêmio e férias, que é um dado também recente, tem diversas prefeituras nessa mesma condição. Porque houve a modificação, o ajuste de contar ou não contar para efeito de cálculo Sim. da lei fiscal. Na verdade, o conceito do que entra ou não no cômputo da folha de pagamento, da despesa com o pessoal, na verdade o gasto é um gasto ordinário, é a folha de pagamento propriamente dita, ou é uma parcela indenizatória? Se for indenizatória, não entra no cômputo. Por quê? Indenização não é um direito corriqueiro, é uma contraprestação. Então, vamos pensar assim, o que é a licença-prêmio? O exemplo que você colocou, indenizar. Isso é uma benesse para o servidor público, né? No caso do Estado, a cada 5 anos, você tendo um nível de frequência definido, ou seja, você não faltou, você tem direito a 90 dias de licença-prêmio. É um prêmio pela assiduidade. Esse é o conceito original da concessão desse benefício. Então, para aquele servidor público, e é antiga essa definição, que é bom, que é frequente, que não falta, como prêmio ele vai receber a cada 5 anos 90 dias de licença-prêmio. Até aí tudo bem, se ele gozar, se ele usufruir desse benefício, tranquilo. Mas ele pode vender, vamos chamar assim. Então, isso é uma indenização. Ele está recebendo por não gozar. Ou seja, esse não é como é o pagamento. Não é nem despesa ordinária. Não é ordinária, é extraordinária. Permanente. Então, esse é o conceito básico, tá? Sempre que você tiver dúvida, alguém tiver dúvida, isso entra ou não entra no cômputo, é ordinária ou é indenizatória? Então, o que é indenizatório não entra no cômputo. Por isso que vender férias entra no mesmo conceito. Exatamente. Muito legal. Outro dado, aproveitando até a função acadêmica do José Paulo aqui, para lidar com a questão dos limites e também dos serviços, para não ser injusto aqui com os gestores públicos, das novas frentes de atribuições, muitas prefeituras têm utilizado da criação de organismos do lado. E uma série delas, no estado de São Paulo em especial, mas tem outros estados que estão aplicando essa realidade também, cria organismos, fundações,
OS, tem a lei das organizações sociais puras, a OSS, enfim, para poder lidar com isso. A questão originária que se discute é quando esses serviços prestados através desses mecanismos entram em funções que são próprias ou seriam próprias do funcionalismo, da mão de obra em si. E, portanto, o que está embutido nisso é como o tribunal vê, até aproveitando a sua formação acadêmica que eu mencionei, José Paulo, essa relação de aproveitar o ambiente desses organismos para driblar a lei fiscal. Então, assim, recentemente nós tivemos a edição do novo marco regulatório das organizações sociais e você bem citou momentos antes da entrevista, Nelson, que a gestão pública é o foco principal de elaboração de leis, mesmo emendas constitucionais. Se você analisar desde a edição da Constituição, nós estamos caminhando para 100 emendas, a grande maioria delas, se você avaliar, tratam do Estado. Então a sociedade evolui com grande velocidade e o Estado corre atrás, tentando se ajustar. É a lei fiscal, é o marco regulatório, é a lei de licitações e tantas outras situações, emendas do precatório, emenda previdenciária. Perceba, o Estado está no olho do furacão, a estrutura estatal, no sentido de estar se movimentando para se adequar à nova, à contemporaneidade dos ajustes da sociedade. Então, a princípio, quem gosta, quem tem a necessidade de conhecer sobre a gestão pública tem que se atualizar todo dia. Todo dia. Uma das atualizações é a abertura para o terceiro setor. Então, didaticamente, o que é o terceiro setor? Alguns brincam, não é nem o primeiro nem o segundo, né? O primeiro, estrutura estatal, pública, e o segundo, a área privada com fins lucrativos. Então, o terceiro setor é uma miscelânea. Ele é uma entidade privada com interesse público, ou seja, ela não tem fins lucrativos. Se a entidade for pública, é primeiro setor. Então, vamos imaginar a administração direta e indireta é primeiro setor. Tudo que não for público é segundo setor, se visar lucro. E se for privado, de direito privado e não visar fins lucrativos, é o terceiro setor. Então, o terceiro setor é a sociedade participando da vida coletiva. É a sociedade dizendo, eu vou assumir isso e não quero ganhar. Porque se ela quiser ganhar, se ela visar lucro, é interesse pessoal, claro, privado, claro, particular. Percebeu? Então, isso é o que bem define o terceiro setor. Nesse sentido, o Estado lança a mão dessas entidades. Por quê? Porque se ele tiver que pagar a taxa de administração, o lucro, ele deixa de ser vantajoso. Então, ele só vai deixar de fazer para que alguém faça por ele sem ter ganho por isso. Senão, ele faz licitação. Claro. Não, ele licita. Estabelece a margem de lucro lá, ok? Sim. Então, a negociação, o nível de contratação, vou chamar assim, com o terceiro setor é muito diferente. Porque ele tem que avaliar se vale a pena. Ele vai fazer melhor do que eu faço? Vai custar mais do que custa para mim? Essa é a base da decisão de transferir ou não para uma entidade. Vou usar o exemplo clássico da ASAPAES. Vamos imaginar que o poder público tem estrutura, professores, direção, pedagogos, fisioterapeutas, uma estrutura de servidores suficiente para dar atendimento a essas crianças. Ela vai ter uma escola própria e vai atender esses jovens que tenham essa necessidade. Se ele não tem, e tem uma entidade que faz isso, e não visa fins, fala, entidade, vamos fazer uma parceria? Sim. Terceiro setor é parceria, é compartilhamento. Você tem expertise, você tem uma boa condição, você presta um bom serviço, melhor do que eu. E vamos ver quanto custa isso. Porque se não for algo que fuja da minha média, é melhor você fazer do que eu. Essa é a base. Então, eu tenho um hospital, eu inaugurei uma UPA, mas eu estou com dificuldade de contratar médico. Porque médico não trabalha por qualquer valor nos dias de hoje. E há um limitador na remuneração do serviço público que a gente chama de tetos. São inúmeros tetos. Na área municipal, o teto é o subsídio do prefeito.
e o médico não trabalha por esse valor. Então ele não consegue prover de médicos que trabalhem 40 horas naquela UPA, naquela UBS, para atender. Então ele vai ter que recorrer a alguém que faça isso e que ele possa pagar esse valor, por exemplo. Então, em um momento, a organização social é a melhor alternativa, no outro momento, a organização social é a única alternativa. Sempre buscando atender o interesse público. O que não pode, Nelson, o que não pode é eu buscar a organização social não porque ela é a única, não porque ela é a melhor alternativa, porque é interessante para mim, porque a minha folha de pagamento, a minha despesa que o pessoal está extrapolando. Aí eu tiro esse dado daqui e levo essa conta. Mas você avaliou se vai ser melhor? Você avaliou quanto isso vai... Estou pagando mais, não interessa, estou pagando mais, mas não está onerando minha folha, não está onerando minha despesa, porque se eu for assumir essa UPA, vai extrapolar o meu limite. Opa! Aí o seu planejamento... Por que você construiu essa UPA? Você não calculou que você teria tanto... Você viu se o seu orçamento permitia aquele negócio de dar o passo maior do que a perna. Sim. Ele tem a necessidade, quer resolver, mas ele não tem os meios, ele precisa se planejar, ele precisa cortar hora extra, ele precisa fazer outros ajustes para poder contratar isso. Agora, é assim, a organização social, o compartilhamento com o terceiro setor tem que ser avaliado, medido, sopesado, para eu chegar à conclusão. É vantajoso. O tribunal faz isso. Quanto custa para você esse serviço? Quanto você está pagando lá? Muitas vezes ele nem sabe quanto custa para ele. Ele não sabe calcular quanto custa para ele. Per capita, com metas e indicadores de desempenho. E ele contrata, pô, mas você mediu, será que está mais? Ele não sabe se está sendo mais barato ou mais caro. A gente comentava aqui, eu fiz inúmeras matérias, porque eu gosto da área, enfim, atuo no meio, que eu sempre avaliava a questão de serviços públicos através de organismos paralelos que têm os seus benefícios fiscais, já de estrutura. Empresas municipais de economia mista são as mais comuns em várias prefeituras de porte médio como a nossa, não é só o caso de Bauru que a gente está falando, olha, mas eu presto o serviço de limpeza do aterro sanitário X, que ainda existem. Bom, tá. Mas o setor privado faz mais barato que você. Então, qual o sentido de você manter isso? Olha, o Tribunal de Contas vai apontar, estava na cara. A questão não é só da definição em si da estrutura paralela, é da verificação de como aquele serviço é prestado e o valor que é pago. Afinal, a fonte é a mesma. Não tenha dúvida. Há casos, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, sem citar o local, leiturista. Tem uma autarquia de águas num determinado município que o leiturista sai mais caro do que contratar uma empresa que passa lá com um sistema e aí entra a tecnologia da informação mais rápido, sai mais barato. Ok, a pergunta do tribunal é o que você vai fazer com o seu leiturista? Entendeu? Se ele tiver um bom plano de ação, em que ele coloque esse servidor para fazer uma outra atividade, às vezes ele tem carência no lugar e aqui ele está pagando mais. Sim. Mas ele precisa nos demonstrar isso. Se ele te demonstrar a economicidade, a legalidade, a anuência desse servidor para amanhã não se desdobrar numa demanda trabalhista que onere a prefeitura, ora, mas ele precisa ter números, ele precisa nos demonstrar para nós, tribunal, e para a sociedade, que aquela medida, aquela ação de gestão está sendo produtiva, econômica e legal. Um último dado aqui para usar da ferramenta do poder público, tem muitas prefeituras, felizmente, que entraram nessa demanda para a nossa contribuição, José Paulo, colocar para aproveitar o nosso tempo, dos sistemas jurídicos internos que, quando tem licitações, e visivelmente tem, infelizmente, as empresas, tem gente ruim em todo tipo de atividade, entra a empresa de fundo de quintal, picareta, derruba o preço lá embaixo para ganhar a licitação, a obra fica inacabada, gera um prejuízo em escala inevitável, o órgão fiscalizador tem que gastar tempo, dinheiro, mão de obra, estrutura para fiscalizar, é ruim para todo mundo e para a população que está do lado de lá. As prefeituras que conseguem já hoje ter controladorias internas e ter serviços de gestão que separam aquele indicador, aplicam a lei para fazer com que esse que merece como mau instrumento da relação do serviço público entrar na chamada da lista inidônea, com as aplicações que estão na lei, para que você consiga tirar esses picaretas da lista de prestadores de serviços. Não tenha dúvida. O tribunal tem uma linha pedagógica bastante forte, né? Isso que nós estamos fazendo aqui, Nelson, hoje é uma situação em que, humildemente, modestamente, estou tentando contribuir de alguma forma, porque a mãe da injustiça é a desinformação, não é? Então, à medida que a nossa sociedade, a nossa comunidade, o cidadão for melhor informado, ele vai errar menos, ele vai cobrar melhor.
Nesse sentido do seu questionamento, vai nessa linha também. Se as pessoas tiverem o conhecimento suficiente, essas situações de equívoco, e todo equívoco na gestão é inarredável, vai causar prejuízo. Dentro dessa linha pedagógica do tribunal, um dos apontamentos, uma das orientações, uma das sugestões que nós oferecemos é a instituição da controladoria interna, do controle interno. Eu costumo dizer, em linguagem miúda, diretamente para os gestores, o seguinte: instale um controlador interno. O controlador interno vai lavar a roupa suja dentro de casa. Antes de o tribunal chegar e detectar a falha, o seu controle interno vai ver: ó, essa licitação não está boa, ó, essa demanda não está sendo bem atendida, olha, isso daqui não está indo bem. Ou seja, ele vai ser um gestor, um controlador que vai fazer uma medicina preventiva. E tudo que é preventivo é menos oneroso, é mais produtivo, é mais econômico. Municípios em que o controlador interno tem autonomia, tem estrutura para trabalhar bem, municípios e demais órgãos públicos, o índice de erros, de equívocos e de falhas cai muito. Quanto menos você erra, mais você acerta, melhor o rendimento da sua administração. José Paulo Nardoni, obrigado por contribuir conosco aqui. A gente repete sempre essa missão pública, além do jornalismo do dia a dia, de contribuir com a informação para aqueles que estão do lado de lá, como eu disse na origem, para que o cidadão comum possa ter um conjunto mínimo de informações para acompanhar a vida da sua cidade. Agradeço a oportunidade. O Tribunal de Contas na Regional de Bauru continua à disposição, sempre no sentido de esclarecer, de orientar, sem preferências ou cores ideológicas que sejam. O nosso trabalho é técnico e nós estamos aqui a serviço da comunidade. Os apontamentos, as identificações que nós fazemos no nosso trabalho são sempre no sentido de buscar melhorar. Olha, está errado aqui, tem que melhorar essa situação. No sentido sempre de conseguir que a administração pública dê melhores respostas à população que a financia. Muito obrigado, e você pode acompanhar essa entrevista sempre na íntegra para você assistir a hora que você quiser. Na página do Facebook, por exemplo, ou no site oficial do Poder Legislativo, você clica em TV Câmara Bauru, no YouTube, que é a plataforma mais conhecida, clica em vídeos e você vai poder assistir sem corte, sempre. Até o nosso próximo encontro.